Campinorte, Goiás, 29 de novembro de 2024. Uma tragédia chocante expõe os horrores de um ciclo de violência e abuso familiar. Uma mulher chega ao hospital com a filha de 2 meses sem vida, alegando um engasgo. Porém, marcas de hematomas e um laudo pericial confirmam: a bebê foi morta por agressões brutais. As investigações revelam uma realidade ainda mais sombria. A mulher, mãe da bebê, mantinha uma relação incestuosa com seu próprio pai, com quem vivia e teve 2 filhas. O homem foragido por feminicídio na Bahia foi morto em confronto com a polícia, ao ser encontrado escondido em uma chácara na zona rural. Há quanto tempo pai e filha tinham uma relação? Houve abuso na adolescência? Como eles viviam e eram vistos pela sociedade? Veja agora no Investigação Criminal. Bem-vindos ao Investigação Criminal True Crime. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje vamos mergulhar nos detalhes de um caso perturbador, que traz à tona as mais sombrias questões sobre abuso, violência doméstica e a fragilidade do sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. Um crime que chocou o Brasil. Chiara Maria, uma bebê de apenas 2 meses, fruto de uma relação incestuosa, foi brutalmente assassinada. Uma família marcada por abusos, segredos e tragédias. O que aconteceu naquela casa em Campinorte, Goiás? Como o pai-avô, procurado por feminicídio, conseguiu viver sob uma identidade falsa e perpetuar um ciclo de violência e destruição. No centro dessa história, Jorge, ou Inácio, um pai que também era avô, Ana, uma jovem mãe dividida entre o papel de vítima e suspeita, e 2 crianças que nasceram em um ambiente de absoluta tragédia. Neste episódio, buscamos as respostas: como e por que essa tragédia aconteceu? Quais os fatores psicológicos e jurídicos explicam essa história chocante? Para nos ajudar a entender os aspectos legais desse caso, recebemos hoje o professor de Direito Penal, Dr. André Lozano. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Também conosco a psicóloga clínica Beatriz Brandão, que nos ajudará a explorar os impactos emocionais e psicológicos dessa tragédia. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada pelo convite. Prepare-se para acompanhar os desdobramentos de um dos crimes mais intrigantes e assustadores dos últimos tempos. Vamos entender os bastidores do caso e como os erros do passado levaram a um desfecho tão trágico. Este é a Investigação Criminal True Crime e começa agora com você. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigada. Professor, nossa querida psicóloga que está aqui conosco. Hoje a gente traz um caso muito triste, né? Que não é um homicídio qualquer. É um homicídio muito complexo. E você me permita, vou passar aqui a palavra para o André, para ele explicar para a gente que caso é esse, juridicamente, e depois a gente volta aí com as questões psicológicas. Professor, a palavra é sua. Em primeiro lugar, a gente tem um caso de homicídio em que uma mãe chega ao hospital falando que sua criança havia tido problemas, acredito que de asfixia, correto? Uhum. E nesse momento os médicos avaliam e veem que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Que a criança tem marcas de apertão, algumas... Que ela tinha se engasgado, né? Ela tinha sido engasgada, mas tinha algumas marcas que não condiziam com o relato da mãe, né? Aliás, isso é algo que, infelizmente, é muito comum de acontecer no hospital. Então, os pais que alegam que a criança caiu de algum lugar ou que ela se engasgou, quando, na verdade, ela foi agredida pelos próprios pais, muitas vezes. E o que pesa nesse caso, né, que torna muito mais estranho, é que essa criança, que infelizmente faleceu, ela não só parece que foi morta com o auxílio da mãe, mas também com o do pai da criança, mas esse pai também era o avô. Ou seja, o avô da criança
tinha relações com a própria filha e dessas relações nasceram duas crianças, uma que tinha 5 anos e essa que tinha 2 meses quando faleceu. Ou seja, é fruto de um incesto. Que por mais que no Brasil o incesto não seja crime, quando praticado entre pessoas maiores, entre pessoas que podem dispor da sua liberdade sexual, é algo moralmente reprovável, né? Ou seja, um pai ter relações sexuais com a própria filha é algo que, para a nossa sociedade, é absolutamente repugnante. É inaceitável. E me parece, e ainda há um caso mais complexo, porque parece que o primeiro filho é proveniente de relações que não eram consentidas, né? Ou seja, tem uma criança de 5 anos que É fruto de violência também, né? exatamente, é fruto de violência. Por mais que a mãe já fosse maior de 13 anos, né? Eu acho que pela idade, parece que tinha 15 anos, quando teve essas relações sexuais com o pai, não foram relações consentidas, mas, ao que parece, fruto de estupro, né? De fato, esse avô, não vai ser punido por isso, uma vez que ele já morreu, né? Ele foi morto. Mas, de fato, é algo que tem que se investigar, inclusive a participação da mãe na morte da filha de 2 meses e impossíveis abusos sexuais e estupros cometidos contra a filha que já tinha 5 anos. Não, e olha só o que né, o professor nos traz aqui. Nós estamos falando de uma relação incestuosa. No caso, não era um estupro de vulnerável, porque essa moça já tinha 15 anos, ou seja, tinha mais de 14 anos. Mas era filha dele. E o que ela relata é que não eram relações sexuais consentidas, ou seja, era uma relação fruto de muita violência. Ela vai engravidar, vai ter o primeiro filho e depois, novamente, terá um segundo, que é essa bebezinha que vem a óbito. Essa bebezinha vai chegar no hospital, né, ali no dia 29 de novembro, agora de 2024, com muitos hematomas no corpo, o que não é natural, né? A mãe diz que a menina estava engasgada, né, e aquele engasgo acabou, né, que ela entrou num sufocamento. O que o hospital vai fazer? Corretamente, vai verificar, né, que é a famosa verificação de óbito. Será que ela morreu proveniente desses engasgos, de algum sofrimento, né, por maus tratos, algum tipo de tortura? Porque um bebê de 2 meses, infelizmente, também não fala. O que intriga é que, neste momento, né, o que todos queremos entender é se essa mãe também teve participação no homicídio dessa bebê. Muitas pessoas, inclusive, nos procuraram com a seguinte informação: tem muitas doenças que são desconhecidas e que, muitas vezes, pessoas são colocadas numa cena de crime e não cometeram crime algum. E até trouxeram a informação de um caso nos Estados Unidos, que é da Maya Kowalski, que a mãe até acabou cometendo autoextermínio, porque ali o hospital achava que a filha tinha, né, passava por abusos da mãe, que é a famosa síndrome de Munchausen by proxy, e quando se descobre que a mãe nunca tinha feito mal algum à filha, a filha tinha uma doença muito rara. Saiu até uma reportagem muito grande e outros parentes, outros familiares foram procurar essa mesma jornalista ali na região de Miami, na Flórida, porque tinham passado por um verdadeiro calvário, um terror, porque seus filhos tinham doenças que eram muito misteriosas. Como a medicina não sabe ainda lidar com essas doenças, logo os pais são os culpados. E eu, até vendo esse bebezinho aqui, não estou dizendo que é o que aconteceu, mas a filha desse homem tinha muitos hematomas no corpo, mas isso tudo era proveniente de uma doença muito rara. E esse homem ficou, se não me engano, 2 anos preso, até que ficou esclarecido que ele não maltratava essa criança e que sim, a criança tinha um problema grave de saúde.
Aqui, essa menina, inclusive, está morta, né? Por engasgos, chega com o corpinho todo roxo, e aí é o que, né? Todos os investigadores, será que ela realmente foi maltratada ou será que ela tinha alguma doença grave? Tudo indica que ela foi maltratada e que ela não tinha uma doença grave, até pelo histórico, né? Como o professor aqui também bem trouxe, a questão da violência, que ele já agredia a sua filha, né? Porque é uma violência muito grande, aquele que está ali para te proteger, está abusando de você sexualmente, o abuso contra a sua dignidade sexual. E mais, ele já era procurado, foragido, ele vai criar uma outra identidade, então uma pessoa que tem nomes diferentes, ou seja, ele já tem um histórico de crimes. A questão foi ele que matou o bebê? Foi a mãe que matou o bebê? Foram os dois que mataram o bebê? Porque é uma incógnita. E aí eu vou começar perguntando aqui para a nossa querida psicóloga clínica o quanto que essa quantidade de violência que essa mulher sofreu, e ela começa a sofrer violência muito jovem, com 15 anos, pode ter contribuído para ela, inclusive, ter cometido esse crime, porque, infelizmente, essas duas crianças são fruto de uma violência. No caso, também, tem o histórico desse pai-avô ter sido acusado de ter assassinado uma mulher na Bahia. Sim. E que a gente não sabe se essa mulher é a mãe dessa jovem. Isso. Até onde a gente tem informações, não sabe onde está a mãe dessa jovem. E que esse pai-avô também tem uma outra família, né? E essa outra família, ele tem mais 2 filhos com essa outra mulher. Quando a gente vê que ele vem de um ciclo de violência, a gente entende que para uma jovem de 14, 15 anos que vai visitar o pai, que foi esse caso, pelo que eu entendi, ela foi visitar o pai, foi conhecer ele, e aí nesse momento ele abusa dela e ela fala que ficou congelada e que aí ela não teve reação. Então, quando a gente observa que a pessoa tem esse contato com essa violência, e essa violência é repetida, tem um processo de normalizar a violência. Ou seja, a gente também não sabe o que ele disse para ela, isso é comum, e também tem muito no interior, não sei se vocês conhecem, a coisa do pai desonrar a menina, para que outro homem não desonre essa menina. Dizem que não existe mais, mas ainda existe nos interiores do Brasil. Sim, a gente vê coisas que são bizarríssimas aqui, né? O professor doutor aqui, André, né? Sabe de casos terríveis. E essa cultura do pai ser o primeiro, eu não estou colocando que seja isso, mas é uma coisa que acontece bastante, pode ter trazido para essa pessoa a normalidade. Aí você fala, como alguém vai normalizar a violência? A partir do momento que o ser humano ele é exposto a um grau muito alto de violência, ele começa a desumanizar as pessoas. E esse bebê, ele provavelmente não era humano. Em algum processo naquela família, disfuncional, mas não disfuncional por uma questão que eu estou dizendo, mas disfuncional pela violência. Desumanizou esse bebê. E um bebê de 2 meses, como você disse, ele não fala, ele não se expressa. E também tinha a questão, pelo que eu entendi do caso, dessa jovem proteger muito ele. E aí me levanta aqui, queria discutir com vocês, uma possível, né, síndrome de Estocolmo, que nós podemos dizer, porque querendo ou não, pelo que eu entendi do caso, ela ainda está defendendo ele pós tudo o que aconteceu, e talvez esteja até com ciúmes dessa segunda família, com receio da outra mulher, enfim. Então ela ainda está defendendo esse homem que a violentou, que teve essa questão com o bebê, e nós não sabemos também se a criança de 5 anos foi violentada, né? Sim, a gente não sabe nem se o bebê também não foi violentado de alguma forma, né? Porque a gente está falando ali de um predador sexual. Esse homem era um predador sexual. E aí, meu amigo, professor, que sinuca de bico? Porque quando a gente olha, digamos que essa mãe tenha participação nesse crime, até por tudo que ela acabou de nos explicar aqui, né? O que acontece? E a Beatriz fala muito bem.
o ciclo de violência acaba desumanizando. Na verdade, não só desumanizou o bebê, como vai também te colocando, né? Ele vai te dessensibilizando, porque você vai vivendo violências reiteradas. Então, digamos que essa mãe, de alguma forma, tenha de fato participado, né, no homicídio dessa criança. Ou que talvez tenha sido somente ela, nem tivesse a participação deste homem. Como que a gente olha para tudo isso? Porque ela também é uma vítima, né? E a gente não pode negar isso. Ela é uma pessoa que é vítima de violências gravíssimas. O quanto que... Porque assim, a gente entende que o direito ele é muito sobre o que está no papel, é sobre os fatos, é sobre aquilo que aconteceu. Mas eu acho que é muito importante que a gente também tenha entendimento do que aconteceu com aquela pessoa, com aquela vítima que, se de fato ficar confirmado que ela teve participação e que ela matou o bebê, e que ela até no final acabe confessando, como que o direito vai entender tudo isso? Porque ela é vítima, todo o processo, né, de violência que ela sofreu, o que essa violência que ela vem sofrendo reiteradamente durante muito tempo não causou, né, dentro da cabeça dessa pessoa, que chega no momento que olha, inclusive, para aquela criança e fala, isso aqui é produto de todo o horror que eu venho vivendo. O direito, ele não foi feito para casos tão complexos assim. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. E o direito brasileiro, ele ainda é baseado numa lógica de 1940, né, que é de quando o Código de Processo Penal foi promulgado, o Código Penal foi promulgado, e pouco se atualizou com relação a isso, existe uma resistência muito grande dos tribunais em absorver coisas novas. Então, por exemplo, tem um excelente criminólogo, talvez o maior criminólogo do mundo, que é o Zaffaroni, que é um criminólogo argentino, e ele defende a questão da co-culpabilidade. Porque essa mulher, ela é fruto do meio. Sim. Ela tem uma história que a levou a cometer esse crime. Não estou dizendo que ela seja uma coitada e que ela não deva ser responsabilizada. Mas, segundo esse criminólogo, quando a ausência da prestação estatal, a ausência de amparo de uma jovem, de uma adolescente que aos 15 anos foi estuprada diversas vezes, desse estupro resultou uma criança. Né? Então, o que ela passou não apenas no momento do estupro, mas durante toda a gravidez. Que teve que trazer uma gravidez, teve que trazer uma criança fruto de um estupro. Como que ela reagiu com isso? Acredito que não tenha tido sequer acompanhamento psicológico, duvido muito. Né? Depois, vendo essa criança nascer, vendo essa criança sofrer, talvez o pai da criança e pai dela abusando da filha dela, e ela num misto de repugnância pela criança por ter sido fruto de estupro e também de ciúmes do seu pai por uma possessão, talvez por conta de uma síndrome de Estocolmo. Então veja só a complexidade disso. E daí eu vou colocar ainda uma pitada mais complexa aí. Essa segunda criança, por mais que não tenha sido proveniente do estupro, ela foi gerada dentro de um contexto que é moralmente execrável, que é incesto. E isso pode favorecer que haja o estado puerperal. O estado puerperal é um momento de descontrole hormonal, descontrole psicológico da mulher que acaba de ter o filho. É algo muito pior do que a depressão pós-parto. E que, nesse caso, ela muitas vezes a mulher muitas vezes mata o filho durante o parto ou logo após o parto, e esse estado puerperal ele pode durar muito mais tempo do que algumas horas. Né? Não existe pelo menos
dentro do mundo jurídico ainda se fala que pode durar durante meses. Né? Talvez Sim. na psicologia talvez tenha alguma coisa mais limitada. Mas ela matando essa criança talvez seja fruto do estado puerperal, e o estado puerperal possa ter sido gerado inclusive por essa bagunça que existia na cabeça dela, falta de acompanhamento estatal, falta de acompanhamento psicológico. Só que no mundo jurídico ela vai ser condenada ou absolvida, né? E se for condenada, eles vão verificar, caso seja um infanticídio, né, demonstrando que ele estava em estado puerperal, vai ser uma pena um pouco menor. No homicídio, vai verificar qual foi a motivação do crime. Né? Com certeza vai entrar o meio que dificultou a defesa da vítima, porque a gente está falando De um bebê. de um bebê. Recém-nascido. Então, a gente está falando de um homicídio que é um homicídio qualificado, ou seja, vai começar em 12 anos. E que não vai olhar para a complexidade social, porque infelizmente, o direito brasileiro não possui os meios adequados para isso. Então, culpado ou inocente, quase de uma forma matemática, e também com as qualificadoras sendo colocadas também de forma matemática. E como o professor aqui muito bem colocou, não é, Beatriz? Quando a gente para pensar no estado puerperal, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade de entender isso, que são questões bioquímicas do corpo, né, de uma mulher que acabou de ter um bebê. Muitas pessoas falam, nossa, mas aquilo é um momento mágico da mulher, que ela está, né, naquela vibração incrível, que é uma forma muito romântica, né, da gente imaginar a questão do pós-parto, né, porque é um grande desafio para as mulheres. O pós-parto não é, ele é lógico que principalmente quando você está desejando muito aquele bebê, né, tudo aquilo fica muito amenizado, mas é um momento muito difícil para muitas mulheres, e depois do estado puerperal a gente ainda pode ter a questão da depressão pós-parto, que é que é aquela coisa do desligamento, né, de você tirar aquele vínculo que aí estava, né, ligado através de um cordão umbilical com você. Na verdade é uma bomba também hormonal, né, de explosões hormonais. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque como muito bem o professor André coloca aqui, o direito não trata esses assuntos. A questão porque é um caso muito complexo, que vai esbarrar, na verdade ele é um caso que que, no meu entendimento, né, de um trabalho multidisciplinar, para tentar entender o que de fato está acontecendo aqui, o que aconteceu, o que levou esta mulher, se ela de fato ajudou ou cometeu esse homicídio, a fazê-lo. A gente teve um outro caso que foi em Espírito Santo, onde uma mulher foi condenada por ter matado a sua criança, logo após o parto. Até o doutor Eude Lobo vai fazer a análise criminológica dela e constata que ela estava nesse estado puerperal, ou seja, ela inclusive, ela confessa que fez aquilo, é uma dor horrível para aquela mulher, ela praticamente chora todos os dias, o júri dela foi dissolvido, ela vai passar possivelmente por um novo julgamento, enquanto ela espera, a informação que a gente tem é que ela frequenta o cemitério quase que diariamente, para tentar compreender o que ela fez, né? Porque o que ela relata é que é um completo descontrole. É isso. Na fase, enfim, que a gente tem aí, primeiro que nós temos os aspectos psicológicos da gravidez. A gravidez, como um todo, ela é muito solitária para a mulher, e eu sempre falo, a vida da mulher muda a partir do momento que ela vê o teste positivo. As pessoas ao redor, a vida não vai mudar. E durante o processo pós-parto, tem um fator importantíssimo que é a privação de sono. E a privação de sono, ela traz alterações psíquicas que a gente às vezes subestima, e elas são extremamente importantes, como essas alterações de humor, essas explosões de raiva, e também tem a questão dos hormônios, né, que eu falo que o que demorou 9 meses vai embora em 30 dias, essa conta não fecha. A gente não está pronta para estar tão bem, tão maravilhosa, tão plena em 30 dias. E a depressão pós-parto, ela pode começar na gravidez.
e a mulher não perceber o que está acontecendo e acabar achando que é uma fadiga da gestação, o cansaço do final da gestação e já ser uma depressão instalando ali. Então, são 3 fatores que a gente acaba falando: a privação de sono, que é muitas vezes confundido com depressão e às vezes é a questão do sono, a questão dos hormônios, que muitas vezes também pode ser dita como uma depressão, e a questão hormonal, e a questão da depressão também. O que me chama a atenção nesse caso dessa mãe é que ela leva esse bebê para o hospital, com esse bebê que já chegou sem vida no hospital, ou seja, uma parte dela tenta salvar essa criança, no imaginário dela, tenta salvar essa criança, e o que me chamou a atenção foi que o pai avô vai e leva a filha, a mais velha. Ou seja, ele não poderia ter ficado em casa com a filha mais velha? Por que ela não deixou essa filha mais velha com ele? Ou ele não poderia ter levado o bebê e ela ter ficado? Por que foi a família inteira? Nesses casos, normalmente, quando uma criança está doente, vai um dos pais no hospital e o outro pai fica em casa com a criança, até mesmo para não expor a criança mais velha às doenças. Mas você vê que esse conjunto familiar vão todos, e aí fica algumas perguntas. A mãe, será que ela tentou resgatar esse bebê? Por que ele foi acompanhar? Ele queria que ela escondesse? Ele queria estar vigiando ela? Porque relação de incesto, é importante a gente falar, é uma relação de poder. Onde alguém tem um poder, e normalmente é a pessoa mais velha, né? E essa pessoa, ela precisa exercer o poder dela através de uma relação amorosa. E essa relação pode ser consensual ou não, mas ela tem uma obsessão por colocar o seu poder ali em prática e quase com prazer sádico, né, em exercer esse poder. Então, geralmente, em relações de incesto, a relação de eu mando, quem manda, né, na relação, e realmente tem alguém de uma forma inferior nessa relação. Então, o que me chama a atenção, não sei para vocês, é por que todo mundo vai para o hospital? Por que essa mãe tenta salvar um bebê que aparentemente já estava sem vida? Dá para você perceber que o bebê não está respirando, e que é o que culminou a descobrirem o caso. Será que essa mãe não sentiu muita culpa e no desespero ela foi? Então, não sei, queria conversar com vocês. Sim, e sabe o que eu vou aproveitar, Beatriz e professor? Eu vou chamar o vídeo 1, que o delegado vai explicar, o delegado Peterson, como esse bebê chega no hospital. A gente tomou conhecimento pela equipe médica de que uma bebê de 2 meses havia dado entrada lá com alguns sinais que indicariam morte suspeita. Em razão disso, a Polícia Técnica Científica foi acionada e o perito também desconfiou que a morte poderia ter sido, na verdade, um homicídio. Realizou os exames nela, fez o exame de corpo de delito e averigou que, de fato, teria ocorrido um homicídio. Só que as causas até então a gente não teria como identificar em um primeiro momento. Ela chegou no hospital já sem vida e com essas marcas, né, hematomas, tanto no corpo, inclusive uma parte do crânio afundada. Eu tenho uma testemunha que saiu lá da residência 4 horas da tarde e essa testemunha narra que a bebê estava completamente suja, inclusive com aquelas água que forma no pescoço quando fica com uma sujeira. E ela então deu banho nessa bebê e ela manipulou então a cabeça, ela manipulou o corpo da bebê. E nesse momento ela narra que não vê nenhum tipo de sinal de agressão, nenhum tipo de roxo, a cabeça dela estava normal. Então, o crime, ele ocorre entre as 10 da noite e até 1h30 da manhã. É exatamente nesse lapso que essas lesões elas são produzidas no corpo da criança. Nesse momento, a gente conseguiu imagens de câmera de segurança, ninguém entra e ninguém sai da casa. Só estavam os pais e essa outra criança de 5 anos, junto com a bebê, no imóvel. E aí, lá dentro, então, ocorre algum ato, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá, porque a Ana não fala, o cara morreu, o bebê também não fala. Ocorreu uma situação de essa bebê, ou ela foi chacoalhada, ou ela foi arremessada ao chão, ou ela algum tipo de pancada produziu esse amassamento no crânio. Ela tinha lesão também nos ombros, o que indica que ela tenha sido apertada, né, nos ombros. Então, das costas e na lateral também são hematomas, tipo uma possível queda ou arremesso
dessa bebê contra o chão ou contra algo, algum objeto rígido. E foi isso que foi a causa-morte dela. Gente, é muito triste, né? Ele falando, né? E porque exatamente é um ser humano completamente indefeso, e ele explicando, né, os ferimentos encontrados no corpo dessa bebê, a gente imagina aqui o quanto de sofrimento essa bebê também não passou, né? Quando alguém conta que uma criança já está suja, já é um sofrimento horroroso, né? Porque uma das coisas que causa muito desespero numa criança muito pequena é ficar assada, não ter o asseio, a criança precisa tomar banho, trocar fralda com bastante regularidade para que ela fique no mínimo confortável. Então já era uma criança que não estava confortável, já era uma criança que já vinha de alguma forma sendo torturada. E de novo, né, a polícia também precisa trabalhar com elementos que são muito técnicos. Se alguém entrou, não é isso, professor? Se alguém saiu, qual foi o período de tempo? Aí o médico legista vai trazer, né, aproximadamente a hora da morte, né, dessa bebê, que eles vão tentar colocar aí nessa linha do tempo, quando, né, essas agressões teriam, né, essas agressões mais fortes teriam começado. A gente sabe que uma criança muito pequena, né, a cabeça dela, que eles chamam de moleira, ainda não fechou. Então tudo aqui é muito frágil, é um lugar onde precisa de muito cuidado, precisa, tanto que, né, as mães, né, os pais, cuidado com a cabecinha, sempre com, né, a criança não tem essa parte do pescoço, ela não tem essa firmeza. Se você não segurar com cuidado, ela vai para trás, ela não consegue, ela não tem essa sustentação, né, a sustentação do corpinho, ela vai demorando, aí ela começa a se sustentar, aí ela senta, ela engatinha para depois andar. Então, ela é completamente frágil. Ela saiu do corpo da mãe, mas ela é um ser frágil. E aí, meu amigo professor, quando a gente vê tudo isso, né, a dificuldade inclusive para a própria polícia lidar com o caso, porque não é só o direito, né, a autoridade policial lidar com um caso gravíssimo. Sim, é um caso gravíssimo que, por ter repercussão midiática, ainda há uma pressão externa para que se dê uma resposta à sociedade, como se o direito fosse capaz de fazer isso, né? Porque não, na verdade o que as pessoas querem é algum tipo de vingança, então querem responsabilizar alguém, e isso é muito difícil. Mas a polícia, ela tem que ter a maturidade de trabalhar de forma técnica, então verificar se alguém entrou ou saiu da residência. Isso é importante, porque pode ter uma outra pessoa envolvida. Verificar também uma hora aproximada da morte, até porque isso vai estabelecer também se alguém pode ter entrado antes ou não, porque essa testemunha, né, hoje ela está sendo apresentada como testemunha, mas a depender do momento da morte também pode ser vista como um suspeito. autor, um suspeito. E isso é possível verificar de acordo com os fenômenos cadavéricos, né, que é o que acontece depois que a pessoa falece, depois que a pessoa morre. Então, o que acontece com o seu corpo, a questão da rigidez, da flacidez, do sangue indo para a parte mais baixa do corpo, tudo isso facilita para verificar o momento aproximado. E também verificar a participação de cada um, né? Porque ver até a participação, uma possível participação, né? Ou até autoria por parte da criança, né? Da irmã, porque é algo que também não pode ser descartado, porque crianças, ainda mais com 5, 6 anos de idade, elas costumam ter muitos ciúmes, né? Então... Ficam enciumadas, porque chegou um outro bebezinho, né? Eles deixam de ser os protagonistas na atenção dos pais, da família. Então, né, não querendo acusar ninguém, mas não é de se descartar a hipótese de um acesso de ciúmes de alguém que é muito novo e não entende o que está fazendo, né? Porque com 5 anos, de fato, a criança não entende a consequência dos seus atos. Mas, ao que parece, né, pelo menos pelo relato dessa testemunha, também há indícios de maus-tratos anteriores. E se há maus-tratos anteriores, né, me parece que a indicação seria, né, de possíveis autores seria para o pai
e para a mãe, que são as pessoas que devem zelar pelo bem-estar, zelar pela saúde e pelos cuidados da criança. E aí, né, Beatriz, olha que caso complicado, né? Porque tem tantas nuances, né? É, tem tantos subtextos, né, nesse crime aqui. Na verdade, não é um único crime, são vários crimes que acabou, né, culminando ali a morte, né, dessa bebê. Depois, um dos possíveis autores da morte dessa bebê acaba morto num confronto também. Ou seja, é um homem bastante violento, é o que a Beatriz fala aqui, né? A gente não sabe o nível de manipulação deste homem em cima dessa filha. Tantas, são tantas as camadas, e é o que o professor fala aqui, só que a sociedade quer uma resposta. Como se fosse preto e branco, né? E aí é muito difícil também, por aspectos psicológicos, o que a gente pode fazer é suposições. Como eu falei da síndrome de Estocolmo, é semelhante? Aparenta ser isso? Sim. Eu consigo dar esse diagnóstico? Não, porque eu não fiz o processo com essa pessoa. Mas se for a questão da síndrome mesmo, me preocupa muito ela acabar assumindo o crime para proteger o nome dele, nem ele mais, né? Porque ele não existe mais. Mas para proteger ele diante dessa fantasia que ela tem, dessa super pessoa que ele é. Porque ela ainda continua defendendo, e pelo que eu entendi, o incesto incomoda ela, porque ela, no hospital, foi falando que era um primo. Ela não fala que é o pai da criança, e nem que é o esposo, e nem que é o pai dela, mas ela fala que é o primo. E aí eu percebo que tem essa coisa de tentar proteger, porque até onde eu saiba, ela não fala, né? Ela não dá nenhuma informação sobre o que aconteceu com a bebê ou sobre ele, e ela tem essa admiração por ele. E aí, assim, né, um autor de um crime em relação a ela, da violência sexual que ela sofreu, e esse homem que ela convive como uma relação amorosa, uma família que ela constrói, e como esse homem acaba se tornando um super-herói do avesso, assim, para ela. É uma coisa completamente, né, distorcida. Mas a gente tem um outro vídeo que é bem interessante, que também é do delegado, eu vou pedir o vídeo 4, que ele vai explicar essas dúvidas sobre quem matou. Foram os dois, foi um, foi o outro. O vídeo 4. Ela não fala, ela mentiu o tempo todo, ela defende o Jorge, inclusive ela saiu da cadeia, já ligou para a menina aqui com ciúmes dessa menina, achando que ela estava grávida do Jorge. Ela defende o Jorge com unhas e dentes, ela não fala absolutamente nada que vai contra ele. Ela é extremamente articulosa, ela é extremamente inteligente, ela é alguém que artimanha as coisas de uma forma que é difícil de você conseguir encontrar a realidade daquilo. A mãe fala o seguinte, isso no quarto interrogatório dela. Eu fui pegando as coisas e cada hora que eu fui pegando, eu fui ouvindo e cada hora ela me narra uma coisa diferente. No último interrogatório, ela narra que ela deixou essa bebê deitada no quarto, junto com a outra criança de 5 anos, e estava dormindo na sala do imóvel. E ela foi dormir, às 10 horas ela foi dormir, e ela narra que ela acorda já com o Jorge, com essa criança no colo, gritando socorro, pedindo por socorro. Isso é o que ela fala. Eu pedi a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O Ministério Público também pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva, e o Ministério Público ainda arguiu sobre a impossibilidade da concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão para poder cuidar da filha, uma vez que seria ilógico a justiça condenar, decretar uma prisão preventiva dela por matar uma filha e, na verdade, conceder a prisão domiciliar para cuidar da outra. Ele até discorreu sobre essa incompatibilidade dos tipos de prisão. A defesa, por óbvio, pediu a concessão de liberdade provisória. O juiz ele foi no meio termo. Né? Ele não concedeu liberdade provisória, mas também não decretou a prisão. Não foi pela liberdade provisória. O juiz ele decretou a prisão preventiva dela, mas concedeu a prisão domiciliar. Então, ela tem que ficar em casa da meia-noite à meia-noite. Olha só aí, professor.
Agora estamos com aqui, vamos passar aqui para o nosso querido professor, que é advogado também. Olha a dificuldade, inclusive, da própria autoridade policial em entender tudo o que aconteceu, né? Ele traz questões, ele interrogou, né, essa suspeita, e o que ele traz é que ela vem trazendo muitas versões sobre o que aconteceu, né? No entendimento dele, ela é bastante articulada, é o que ele fala, né? O que deixa ele até um tanto quanto, vamos dizer, né, estupefato, no sentido que ela é uma pessoa muito jovem, que passou por uma violência muito grande, e ele precisa concluir o inquérito policial. Então, ele está concluindo, pedindo a prisão dela, ou seja, enviando isso para o Ministério Público. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre toda a fala dele, que eu acho que é importante, até para mostrar também as dificuldades do caso, inclusive para a própria autoridade policial, que não é um simples furto, não é um roubo, não é um traficante, não é uma briga de trânsito, é algo muito mais complexo, tem muitas subcamadas, eu entendo que nesses casos, a gente precisaria muito da psicologia forense para estar ali atuando junto com a autoridade policial, inclusive para auxiliá-los, mas agora o problema passou para a mão do Ministério Público, é isso? É um caso complexo, e daí ele tem que fazer, tanto o delegado quanto o promotor, eles têm que fazer uma ponderação e verificar a conveniência da situação. Pelo seguinte, se eles pedem a prisão preventiva e o juiz concede a prisão preventiva, como foi dada, apesar de ser uma prisão domiciliar, é tratado como prisão preventiva. Eles têm um prazo muito menor para a conclusão desse inquérito, ou seja, eles têm 15 dias, né, uma vez que a gente está falando de um caso em que há prisão. Se eles optassem por não pedir a prisão dela, haveria um tempo maior para a investigação para que fosse oferecida a denúncia. Então, talvez, num caso complexo como esse, fosse melhor, ausentes a possibilidade de fuga, aguardar para investigar com mais calma, para que, mesmo que fosse pedida a prisão preventiva no momento da denúncia, ainda que eles tivessem convicção da participação dela. Né? Mas isso foi uma escolha que eles fizeram, e aí a gente tem que colocar mais uma pitada de problema, né? Porque existe uma pressão popular para que esse caso seja resolvido. Não é simples, é muito fácil a gente falar tecnicamente, olha, vamos esperar aqui, deixa ela solta, e esquecer que existe uma pressão da mídia, uma pressão da sociedade, uma pressão política para que seja dada uma resposta e uma resposta rápida, porque as pessoas esperam um processo penal fast food, quando na verdade as coisas têm que ser construídas com uma certa calma para que não se cometam erros, porque um erro cometido aqui pode comprometer todo o processo. E aí a gente vai ter um outro problema, porque uma das pessoas, inclusive, já não existe mais. Então, você já não tem nem como fazer interrogatórios, oitivas, fazer análises, porque essa pessoa entrou num confronto policial e acabou morrendo. Então, a gente só tem a versão de uma mulher, bastante traumatizada, apesar dele falar que ela é bastante articulada, mas a gente não sabe até que ponto essa articulação dela também não é um mecanismo de defesa de tudo que ela passou, né? Porque você é obrigada de alguma forma até um mecanismo de sobrevivência. Aí você tem a bebezinha que já não falava mesmo, porque é uma bebê, o outro, né, o algoz dela que já não existe mais, e a gente tem uma criança de 5 anos que dificilmente vai poder ajudar, a não ser através de uma escuta especializada, né, que é bastante complicado, inclusive, porque também deve ser uma criança que deve viver num ambiente de extrema violência, né? E quando a gente fala de violência, as violências são muitas, não é só a violência física, mas possivelmente violência psicológica, né? E ainda vamos ter essa questão de uma criança que traz um transtorno do espectro autista, ou seja, que é uma criança que requer cuidados especiais, que a gente nem sabe se essa família está apta, né, a dar esses cuidados que essa criança de fato precisa, né? Ter o entendimento, né? Até uma questão de entender essa questão.
E aí minha pergunta para você, Beatriz, o quanto que a morte desse homem pode, né, um ponto de vista psicológico, ter atrapalhado tudo, né? Porque agora essa outra pessoa ficou sozinha, né? Ela tem o controle de toda a narrativa. Primeiro que a morte dele foi dele ter fugido da polícia, porque ele já tinha um crime, né, Uhum. então você entende que Ele já era um foragido, ele né? já Ele seria era um preso foragido. anyway, né? Ou seja, ele tem uma consciência de que ele estava então assim, não é: "Ai, coitado", né, ele já tinha consciência Uhum. do crime, tinha consciência de que a polícia iria atrás deles, e de alguma forma ele tinha consciência de que essa bebê sofreu por maus tratos, porque Uhum. imediatamente ele se esconde, com uma arma e aí que ele entra. Então assim, sim, né, esse homem ele tinha consciência do que estava acontecendo. O que a gente pode observar é que, sim, essa mulher ela pode entrar num estágio de extrema negação, e essa negação porque agora ela também está no estágio de luto. Além de todo esse processo que você falou de mecanismo de defesa, a gente está falando que ela entrou num processo de luto, porque ela teve a perda desse algoz barra protetor, né, essa figura desconstruída. Estranha, né? Porque é o algoz e o protetor, né? É o meu pai e é o meu marido. E é o meu algoz, né? Então essa figura dele que já é totalmente, confusa, porque ela tem os 2 polos, né, o vilão e o herói, e a questão dela ter entrado num processo de luto, e aí, assim, vamos vários aspectos psicológicos. No processo de luto, também pode ter a questão da depressão e a questão de raiva. Essa mulher, ela pode vir a ter explosões de raiva, e ela pode estar deixando essa raiva com o delegado, como se o delegado tivesse alguma culpa pela morte então ela pode estar despejando na polícia essa raiva. Ou seja, porque ela está enxergando na autoridade policial ali, eles tiraram o meu porto seguro, né? Mesmo que seja da forma mais errada, né, possível, mas na cabeça dela tinha essa Tinha ligação. essa ligação. Então, quando ela olha a polícia hoje, ela vê a polícia como os vilões, porque, pegaram o mocinho dela. E ela pode realmente ter muita dificuldade de querer cooperar. Acredito que vai ser muito difícil ela trazer ou, como eu disse, acabar assumindo para proteger essa imagem, fantasiosa, quebrada, né, de um vilão que se tornou um herói. E aí, eu vou pedir o vídeo 2, que o delegado vai explicar como é que eles descobriram esse incesto. Questionada a mãe sobre como o óbito teria ocorrido, ela falou que do jeito que a criança teria dormido, ela teria encontrado ela pela manhã. Em razão da incompatibilidade da versão apresentada pela mãe e a materialidade do homicídio estando configurado pelo laudo pericial, havendo indícios de autoria, fiz a prisão em flagrante dela e a conduzi para a delegacia de polícia. Aí aqui na delegacia, durante a lavratura da PF, eu interroguei ela. Ela, no primeiro momento, afirmou que teria agido sozinha, que ela morava sozinha e que não teria companhia de mais ninguém lá no imóvel. Acontece que o exame lá no local, a gente averigou que teria roupas de homens lá no quarto dela. Questionado sobre isso, ela falou que essas roupas, na verdade, seria de um primo dela que trabalhava na fazenda, só que ele não morava na casa. Apenas dormia lá de vez em quando. E a gente verificou também as imagens de câmera de segurança do hospital. Lá nas imagens da câmera de segurança do hospital do município de Campo Norte, a gente averigou que ela deu entrada lá junto com um homem e uma outra criança. Questionei ela sobre quem seria aquele homem. No primeiro momento, ela falou que esse homem ela teria saído com a criança no colo para a rua, gritado socorro. Esse homem foi dar socorro para ela até o hospital. E aí, conversando com outras pessoas, na verdade, eu descubro que esse cara, na verdade, seria parente dela, e eu questiono ela, então, quem seria ele. Ela afirma, então, que ele seria um primo, que esse seria o primo que que apenas dormia alguns dias na residência com ela. Até aí, a gente estava tentando localizar ele, só que a gente não tinha nenhuma outra versão que contrariasse o que ela estava falando. E aí eu queria conversar com a criança. Falei, cara, eu quero falar com essa criança de 5 anos.
Aí a família falou, não, ela não conversa nada, ela tem autismo. E tá, mas, cara, eu preciso... Eu ia mostrar a foto do Jorge, desse cara que tava no hospital com ela, e ver que ela dava um positivo, um negativo, sei lá. Então, alguma forma de comunicação. Cheguei na casa onde essa criança estava. Lá na casa que ela estava, tinha outras pessoas. E, de fato, essa criança não falava nada, só que eu consegui mais informação com as outras pessoas. As outras pessoas que estavam na casa conheciam o Jorge, que estava apresentado no vídeo. E eu perguntei quem era, falei, quem é o Jorge? Aí um dos caras, o Luiz, que mora lá na casa, disse que o Jorge seria vô da bebê que morreu, pai da Ana. Olha só, né? Eu fico imaginando para esse policial e para a equipe deles, né, ali. Porque a gente, como o professor aqui falou, nós estamos sentados aqui analisando um caso. Mas isso tudo caiu no colo deles. E é um caso complicadíssimo, gente. É um caso dificílimo. Porque olha a dificuldade, inclusive dessa moça, em entender a relação abusiva que ela vivia. Né? Porque assim, quando a gente para pensar na questão da violência, né, e da questão de crimes contra a dignidade sexual, que na grande maioria, né, que as pessoas não entendem, é que não são com mulheres, são crianças de 0 a 12 anos. Então tudo começa muito errado, porque aquele que era para te proteger é a pessoa que está abusando de você desde que você é muito pequena. A gente não sabe, ela está contando ali recortes, né? Então ela está entregando pedaços. A gente não sabe há quanto tempo essa pessoa está sendo abusada. Ela pode estar sendo abusada, ó, há muito mais tempo do que ela está contando aqui. E ela está entregando fragmentos, porque ela é aquela coisa do abuso, né? Misturar com a violência ser entendida como carinho, né? Ou quando tudo começa errado, né? A pessoa entende, inclusive, o sexo com violência. Então, assim, são muitos os problemas, e aí, de repente, é o que ela, né? A Beatriz muito bem falou aqui, professor, essa pessoa é retirada da vida dela, então, um ódio completo, essas pessoas que mataram a única, porque por mais errado que ele seja, é quem ela entendia como a pessoa... Como protetor. Exatamente. Olha que história. Realmente, assim, é uma complexidade muito grande e a investigação é muito difícil. Muito. Porque, de fato, é um crime que aconteceu no ambiente doméstico, as pessoas que estavam lá era a mãe da criança, uma criança autista que não fala, e uma pessoa, um homem que já está morto, ou seja, duas pessoas que não vão falar e uma pessoa que está dando versões conflitantes, seja para proteger o nome do autor, seja para se proteger, ou até para proteger a própria filha, que, né, não descartando todas as hipóteses do que pode ter acontecido lá, né, que de fato está passando por um momento de luto e que perdeu o seu cantinho quentinho. Podia ser errado, né, podia ser desconfortável aquele cantinho quentinho, podia ser ruim, mas ainda era o cantinho quentinho dela, era a vida que ela conhecia. Ela não conhecia a outra, né? E nesse ponto a investigação ela se torna realmente muito difícil, porque vai ter que chegar a conclusões com relação junto a provas técnicas e rebatendo contradições nos depoimentos da mãe da criança, né, e confrontando com relatos de testemunhas indiretas, que vão falar da relação que ela tinha com o pai, dos cuidados que ela tinha com o filho, de relações que tinham com a vizinhança, de barulhos que poderiam ser ouvidos ou não ouvidos pela vizinhança, então tudo é muito complexo. A fala dessa testemunha que foi antes talvez seja mais algo que elucide mais, que olha, a criança estava muito suja, eu tive que cuidar da criança, não tinha lesão nenhuma, mas considerando que essa testemunha esteja falando a verdade, que também pode
tá faltando com a verdade. Pode ser, né, não descartando nenhuma hipótese, pode ser que ela também tenha, de alguma forma, participado de tudo isso. Então, veja só a complexidade do caso. Então, com base na prova técnica, vai excluindo algumas coisas. Então, talvez, por exemplo, uma coisa que é possível chegar com algumas conclusões são as marcas. Então, o tamanho da mão, né, das marcas, se ficou alguma marca de mão, que muitas vezes fica, ou no pescoço, ou nos órgãos, né, ou nos Saber se era braços. masculina ou feminina. Ou uma mão muito grande, ou uma mão menor, né? Mas aí vai depender da prova técnica e da sorte que a perícia vai dar de encontrar essas provas técnicas, e dessas provas terem ficado no corpo da criança. E uma pergunta aqui, uma dúvida, né? Por exemplo, porque vamos partir aqui também de uma hipótese que tudo que ela esteja falando seja absolutamente delirante. Não que ela seja inimputável, nada disso, mas que tudo isso... Tem pessoas que criam histórias, as mais variadas, enfim, por os mais diversos motivos. O quanto todos esses depoimentos que ela está dando para o policial, inclusive o policial acha que ele tem na fala dele que ela é muito bem articulada, mas depois as outras falas dele, me parece até que ela pode ser bem articulada para falar, mas o quanto que tudo que ela está falando é real, porque também você trabalhar em cima de hipóteses que não sejam falas, entendeu, que não são realidade, aquilo não tem serventia nenhuma, né? Não. Naquele inquérito, porque assim, o quanto que a polícia vai precisar trabalhar muito mais baseado em provas técnicas, né, no sentido da prova ali de medicina legal, de vestígios, de perícia, saber se tinha, na verdade, arranhões, marcas, que a gente, né, deixa o contato, a gente vai tendo essas trocas. Porque me parece que ela pode, cada hora ela está trazendo fragmentos que podem ser verdades ou podem também não ser absolutamente nada, né, professor? Sim, a prova técnica, nesse caso, ela é muito importante, mas, de fato, vai depender da sorte dos peritos, de verificarem das marcas no corpo ou das marcas dentro da casa terem sido preservadas, né? E das lesões terem deixado marcas que sejam capazes de identificar alguma coisa. Então, por exemplo, se em algum momento ela foi sufocada por alguém, em alguns casos é possível verificar se a mão da pessoa era grande ou pequena. Óbvio, não dá para falar, olha, não vai aparecer a digital da pessoa no pescoço da criança. Mas se a mão dela for muito menor do que a mão do pai, talvez seja possível fazer essa diferenciação. E com base nessas provas técnicas, vão sendo descartados as contradições, as mentiras, e tenta-se construir esse quebra-cabeça que com certeza vai faltar alguma peça lá no final. Não, e tem até a questão que é o seguinte, né? Por que um caso como esse é necessário uma investigação talvez mais longa e demorada, até para poder voltar numa linha do tempo, tentar descobrir, né, através de até distração telefônica, saber se em algum momento ela falou em tentar machucar essa criança, se ela mandou alguma mensagem, conversar com outros vizinhos, entender como é que era a relação dela com esses filhos, porque tudo isso é muito importante. Uma coisa é o que ela está falando, que pode... E a gente sabe, né, aprende até com os próprios advogados, que infelizmente as pessoas mentem. E aqui no nosso país é permitido que eles mintam, né? Diferente da lei americana, que você pode se manter calado, mas você não pode mentir, porque inclusive aquilo pode ter um aumento da tua pena lá, se ficar descoberto que você cometeu o famoso perjúrio. Mas aqui, cada hora ela pode contar uma versão, uma história. Então, você precisa de um tempo maior de investigação até para entender quem é essa pessoa, como ela é. Em algum momento ela falou que tinha raiva da criança. Porque, assim, é uma investigação mais demorada, correto? É uma investigação mais demorada, até porque as provas técnicas, elas não são instantâneas. Sim, demora. A gente não tá no CSI, né? Resolveu em 45 minutos de episódio. Não tá no CSI e a perícia também não é que nem miojo que você esquenta água e fica pronto em 3 minutos. Uhum. Precisa, de fato, fazer um trabalho técnico que demora tempo. E por isso que seria
interessante uma investigação, não é mais demorada, mas uma investigação mais minuciosa. Agora, o depoimento dela, né, por mais que eles sejam contraditórios, por mais que ela não possa ser condenada ou possa responder de forma mais grave pelos depoimentos contraditórios, isso é muito mal visto perante o judiciário e perante o júri. Né? Lembrando que ela, se ela for denunciada e se o juiz entender que existem elementos que indiquem que ela participou desse crime, seja homicídio ou seja infanticídio, ela vai responder perante um júri. E os jurados, eles costumam ver de uma forma muito ruim a mudança de depoimento. Então, se ela já deu 4 interrogatórios e nos 4 interrogatórios ela foi contraditória, os jurados vão olhar e vão falar assim, se ela está mentindo, provavelmente ela tem culpa. É o que o senso comum pensa. É a percepção imediata, né? Todos nós temos essa percepção. Então, se a gente vai confrontar um amigo sobre algo que ele fez, ele conta uma versão para você, mas ele contou uma versão diferente para outra pessoa, você vai falar, pô, ele está mentindo. Se ele está mentindo, significa que ele é culpado. Então, ele está errado nisso aí. É a percepção natural. E os jurados também têm essa visão. Então, se ela contou, já apresentou 4 depoimentos, apresentar um outro depoimento na primeira fase do júri, e no júri apresentar uma sexta versão, os jurados vão olhar e vão falar, olha, se ela está mudando toda hora de versão é porque ela quer esconder algo que ela fez. E isso vai prejudicar. Isso eu não estou fazendo um pré-julgamento, estou falando como os jurados vão entender o que ela... Sim, concordo plenamente. E Beatriz, uma questão que é bem interessante. É muito complicado você sustentar uma mentira, né? Porque quando algo de fato acontece na sua vida, aquilo fica retido, não é isso? Então, sempre digo que a verdade é um caminho reto, a mentira é que nem uma árvore, cada hora cresce para um lado, a gente não lembra o que a gente contou e acaba em determinado momento se contradizendo, se confundindo. Explica pra gente aí, Beatriz. Para você mentir, você vai usar uma área do seu cérebro, né, que a gente chama de massa branca, que você vai criar uma história. Mas até aí, a gente criar histórias e tudo mais, a gente consegue fazer isso. Para que essa mentira se perdure, você precisa ter a vivência e a experiência. E aí que as pessoas se confundem entre fantasia e realidade. Quando a gente vai mentir, a gente faz um esforço muito grande, porque a gente acaba se enrolando com a mentira, com medo de ser pego, a gente coloca detalhes que a gente não lembra depois. Porque quando a gente está criando uma história que não é verdadeira, os detalhes eles servem para preencher lacunas que a nossa memória muitas vezes não consegue captar. Então, quando eu vou te contar uma mentira, eu posso falar que a minha roupa era verde e a minha memória não capta isso, porque no momento de criação, esse fato não é importante. No caso dela, que ela fala que não morava sozinha, e aí viram a roupa, e aí ela falou que foi o primo, me surge a dúvida se ela fez por vontade própria ou se ela foi instruída por ele, de alguma forma. Sim. Porque ele já sabia que ele tinha passagem, que ele era procurado, e o quanto que ela foi orientada por ele. E você sabe que, ouvindo, né, a Beatriz aqui falar com a gente, me lembrou muito do julgamento ali, porque foi um julgamento civil, não foi um julgamento criminal, da Amber Heard e do Johnny Depp, aonde a peça-chave foi uma psicóloga ali, né, que vai trazer toda a personalidade da própria Amber, né, a questão da mentira, a questão, porque aquilo foi um impacto tão forte, porque ela tinha o controle da narrativa de que ela tinha sido a vítima e ele o agressor, quando a psicóloga explica que não. Vítima era ele e ali possivelmente a agressora. Lógico que em determinados momentos um também era agressor, a outra era vítima, mas a estrutura toda que foi criada, ele acabou, né, conseguiu ficar demonstrado de que ela mentia. E o quanto ela foi pega nessa mentira, né? Ela criou invenções, né, de coisas que nem existiam, né, maquiagem que não tinha nem sido lançada na época. Enfim, ela foi pega em coisas muito bobas, né, foi pega naquela coisa do detalhe, né. Meu avô sempre dizia que o diabo mora no detalhe, né. Se você não é o que ela falou aqui, você não tem essa... Porque você de fato não está falando a verdade.
o quanto que a gente perde, eu acho, até no nosso sistema, né, jurídico penal, de não termos mais, né, a questão da área da psicologia, principalmente em crimes como esse, para tentar explicar, né, esse monte de lacunas dentro desse quebra-cabeça de muitas coisas que a gente, de partes que a gente não vai ter, né? O sistema de justiça brasileiro, ele ainda é muito arcaico. Ele não evoluiu desde 1940, aliás, evoluiu muito pouco. E mesmo quando a psicologia é utilizada, ela é utilizada de uma forma muito superficial. Então, vai fazer um exame Criminológico, né? criminológico no caso de execução, mas um exame, por exemplo, psicossocial, Tá. que para verificar o caso, né, geralmente é feito em casos de estupro em que envolve menores. Nesses casos, se fazem poucas entrevistas, não se faz um acompanhamento tão grande, se é trazido a psicólogo da vítima ou do acusado, ele é visto de uma forma um pouco suspeita, porque ele teria, de alguma forma, interesse, uma vez que ele atende uma das partes. Então, ainda no Brasil, não se utiliza da forma que deveria ser utilizada, como nos Estados Unidos, por exemplo, com um agravante, né? Com o principal, aliás, alguns agravantes, o principal deles é a falta de estrutura. Então, Mas a gente perde muito, né, professor? quantos psicólogos existem dentro do sistema judiciário? Se nós formos verificar cidades grandes, existem psicólogos no fórum. Agora, são poucas os fóruns do interior, as cidades do interior que possuem um psicólogo. E a outra questão é que no sistema americano, as provas elas são muito mais analisadas pelas partes, pelos jurados. E no sistema brasileiro é tudo muito limitado, de uma forma que a análise não é tão grande como nos Estados Unidos, em que o júri, nos Estados Unidos o júri existe para quase tudo, né, inclusive casos cíveis, Tudo passa pelo júri. e dura dias. Sim. No Brasil, dificilmente um júri, né, o júri só acontece em casos de crimes dolosos contra a vida no Brasil, e dificilmente um júri dura mais do que um dia no Brasil. Não, isso tudo é um grande erro, por isso que eu acho que assim, né, a importância quando a gente traz um caso, mostrar tudo isso, mostrar a complexidade. E olha que nós estamos ainda, né, analisando isso de forma ainda muito superficial, porque o caso todo é muito recente, as informações todas são muito recentes, mas quando a gente olha, né, um caso tão complexo como esse, porque a vítima era uma bebê, enfim, a investigada também é vítima, a própria fala da autoridade policial que coloca, ela é bem articulada, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender se essa articulação, inclusive, é um mecanismo de defesa para se proteger de tudo que ela vem passando, desses abusos, não é? Então, assim, é tão complicado. Qual é aí o outro possível autor do crime, né? Está morto porque entra num confronto com a polícia, são muitas as questões, aí ele ganha, né, um clamor, né, social, porque aí a sociedade quer justiça, e eu concordo com todos os advogados, não existe justiça para uma pessoa que já morreu, né, você não traz essa pessoa de volta. A gente vai tentar aqui, de alguma forma, trazer um paliativo, né, mas justiça mesmo seria se a gente conseguisse trazer as pessoas que, né, que Uma morreram. responsabilização. Mas a gente não traz, assim, a palavra justiça é muito forte, né? Porque justiça é trazer aquela pessoa. Por exemplo, você consegue trazer justiça, eu quebrei isso aqui, então você pode compensar com uma nova. Então, foi feita alguma justiça, então, né? Criou um dano, então, até roubou, então conseguiu devolver, teve uma. Mas quando uma pessoa é morta, ou uma pessoa passa por um crime contra a dignidade sexual, não existe reparação, aquilo não volta, né? Você não tira aquilo daquela pessoa, né? Aquilo é para sempre. Então, e assim, e a necessidade da gente, né, explicar isso, porque a gente precisa abaixar um pouco a temperatura, né, da sociedade em relação a tanto. Porque é o que a gente, muitas vezes eu sinto que não é só justiça, né? É uma coisa de justiceiros, né? Então, um bebê foi morto, que é algo
muito cruel, mas se a gente não entender as condições, por que que esse bebê foi morto, porque aí a gente tem muitos problemas, né? O Estado falhou, essa moça vem sendo abusada pelo pai dela. Ninguém prestou apoio a ela, nada foi feito, não tem nenhum vizinho. Ela nunca contou para ninguém que sofria Cadê os outros violência. familiares? Exatamente, nada foi feito, então também é aquela coisa de você ser ignorada e a gente está criando ali uma bomba relógio que uma hora vai explodir, que a gente sabe, né? Olha o caso aí dos irmãos Menendez, né? Que acabaram matando os pais. É uma questão de tempo. Se a gente não desprogramar essa bomba, a coisa vai ficando pior e pior e pior. Mas também teve uma negligência absurda, ninguém fez nada. Ninguém olhou, o que é isso? Um pai está mantendo uma relação. Por mais que você, Beatriz, falhar no interior, às vezes em regiões remotas, isso é muito comum, a gente precisa acabar com essa coisa de normalizar o absurdo. Por mais que o incesto não seja crime, como o professor aqui muito bem falou, de pessoas com mais, né, de 14 anos, a gente não sabe se isso não começou antes. Ela diz, né, são palavras dela. E eu não consigo acreditar, eu acho que isso deva ter começado há muito tempo, porque ela nitidamente está dominada, né, por aquela situação. E não fizemos nada, né, nada é feito, isso vai acabar muito mal. E isso é um de muitos casos. São muitos e muitos e muitos e muitos casos, né, de violência intrafamiliar, que está acontecendo dentro de casa, aonde a polícia não chega, ela só vai chegar depois para investigar, porque ninguém fez absolutamente nada. Ninguém fez absolutamente nada, o que é um grande erro. Então é sobre isso que eu acho que a gente também precisa repensar. E aí tem um outro vídeo que é muito bom, eu vou pedir aqui, que é o vídeo 5. Você solta, por favor? Ela narrou que ela começou a ter relações com o pai com 15 anos de idade e a primeira vez foi em Anápolis, quando ela foi fazer uma visita até a casa dele. Ele morava com a ex-companheira, uma namorada dele. Ela foi visitá-lo nessa residência para poder passar o final de semana. Nesse final de semana, quando ela tinha 15 anos de idade, ela narra que foi a primeira relação. A relação, ela narra que não foi consentida, mas ela não ofereceu qualquer tipo de reação física. Então, embora ela tivesse uma reserva mental ali sobre o não consentimento da relação, ela não esboçou qualquer tipo de reação. Então, isso foi se prolongando, isso aconteceu outras vezes, onde ela também não queria, mas ela não esboçava reação, e depois que isso aconteceu durante várias vezes, ela passou a desejá-lo, então, também como homem, não só como pai. Olha aí, né? É muito triste, né? Essas falas assim. De novo, é um crime em cima de outro crime, é aquela catástrofe que é aquela tragédia que é conhecida. Isso vai acabar muito mal. Nada está sendo feito, então o que vai acontecer? É a morte de uma bebezinha, né? Que a gente para pensar, né, por que também às vezes não entregou para adoção, né? Porque deve ter muita coisa ali dentro, se essa moça for analisada de fato, né, tiver uma análise ali da psicologia, vai ser descoberto muitas coisas, correto, Beatriz? Correto. Como ele falou, quando a gente está lá na formação de psicologia, a psicologia jurídica, para nós, é quase que não incentivada, né? Então, eu preciso trazer isso do nosso lado. Então, a gente passa muito rápido pela psicologia jurídica, o que, pelo menos na minha época, a minha sensação era que era ficar fazendo laudo. Então, eu acho que a gente também precisa mudar essa visão da psicologia, trazendo aqui, né? Muitas pessoas não sabem o papel da psicologia jurídica, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto do papel do psicólogo, até mesmo para ajudar em depoimentos com a questão com a polícia, por exemplo, vai trazer muito mais solução. E não necessariamente o psicólogo ele vai estar ali só para falar se está certo ou errado, mas trazer ferramentas e técnicas até mesmo para os policiais poderem fazer essa entrevista com as pessoas. Então,
Infelizmente, só para você saber, a gente às vezes é desestimulado mesmo, tá? Da psicologia jurídica. E no caso dessa moça, eu acredito que por ela ter sido, por ela ser nova, por ela ter sido agredida, né, enfim, de várias formas muito nova, vai ser muito difícil a gente conseguir uma história verdadeira dela, porque eu realmente fico em dúvida entre a fantasia e a realidade até onde se mistura, porque tem essa cisão mental entre o algoz e o herói. Então, quando a gente já vê um rompimento da psique dela dentro do que é bom, do que é ruim, porque esse bom e ruim dela já está muito fundido, não existe mais. Até onde a gente vai conseguir realmente trazer essa questão para ela. E até onde eu vejo, não está aparecendo um sofrimento pelo bebê nem nada, né? Então, essa coisa do bom e do ruim está muito corrompido no discurso dela. E aí para a gente ir caminhando aqui para o final, tem só, eu vou pedir o vídeo 6, que ele vai explicar, né, a autoridade policial, talvez o possível estupro da filha neta. Ela poderia narrar o que aconteceu, mas ela defende ele com unhas e dentes. Para você ver o tanto que ela é astuta, a gente solicitou exame de prática sexual delituosa nessa criança de 5 anos, porque inclusive tem uma testemunha narrando que a testemunha fala que ela frequentava a residência dela e ficava pelada. Em uma das vezes ela foi abaixar e viu que o ânus dela estava maior. Então tem uma testemunha narrando isso, em razão disso solicitei o exame de prática sexual delituosa. A Ana, ela não dá o remédio para a criança no dia do exame, porque ela sabia que a criança ia ficar agitada. Então ela não dá o remédio, a criança ela não deixa o médico manipular ali as regiões íntimas. E para o médico ela vira e fala, não, mas agora eu quero que faça, eu quero provar que o Jorge não fez nada com ela. Sendo que ela tinha deixado de dar o remédio para essa criança exatamente para poder impedir o exame. Gente, é um absurdo, né? Olha o que esse delegado está contando. Gente, eu fiquei até com... Chega a dar até uma angústia, porque é um caso bem complexo que está na mão dele. E assim, essa mulher, ela quer proteger a todo custo, né? O que me leva a crer que possivelmente o pai, né? Pai-avô, possa ter matado aquela bebê, sim. Ela está acobertando, como a Beatriz aqui explicou. Já existe a possibilidade da outra filha-neta também ter sido abusada e ela vem acobertando esses abusos. E ela, como mãe, ela está na posição de garante, né? O que é a posição de garante? É quando você é responsável por evitar algo, evitar que um mal aconteça. Então, os pais, eles estão na posição de garante com relação aos filhos. Eles devem cuidar da saúde, cuidar da integridade física, da dignidade dos filhos. Caso ela não tenha agido da forma como deveria agir, então, por exemplo, se ela acobertou o crime de estupro de vulnerável com relação à filha mais velha, ela também pode responder por isso. Sim. Certo? Porque ela deveria ter tomado uma providência com relação a isso. Mas talvez a situação de manipulação seja tamanha que o pai, né, e o pai companheiro, estimulasse a participar das coisas. Então não é de se descartar também que ela, de alguma forma, tenha participado, mas também por uma questão de manipulação, né? Lembrando que se o relacionamento deles começou com 15 anos, ela ainda era bem jovem, e se ela continua defendendo ainda com ele morto, né? Porque o natural é quando uma pessoa morre e você é acusado de um crime, você já coloca automaticamente joga na conta do outro, não é? Você coloca na conta do falecido que, olha, beleza, então é tudo culpa dele. Tanto que, geralmente, o Ministério Público fala, então a culpa é toda da pessoa que morreu. Ele até usa de forma irônica quando há um julgamento em que a defesa utiliza esse argumento. Mas, veja só, no caso dela, ela de toda forma tenta proteger, o que demonstra também talvez uma dependência emocional por parte dela com relação a ele, que ele mesmo morto ainda acaba influenciando na fala dela, na proteção dela. Agora, o que aconteceu, né, me parece que ela
pelo menos deixou acontecer algumas coisas que não deveriam ter acontecido. Então, de alguma forma, ela pelo menos acobertou a participação, atos dele. Mas num contexto super complexo, né? Então, não é só cadê o Estado, é cadê a família, né? Porque a gente está falando de pai e filha, mas será que tinha tias, tios, avô, né? Até que ponto, com quem ela foi criada até os 15 anos? Sim, muitas coisas, tem É. muitas perguntas que não têm respostas aí, né, professor? E justamente, como isso não chegou ao conhecimento de ninguém, ninguém viu que tinha alguma coisa estranha, essa relação, ela era escondida de todos, né, mas de fato há um desamparo total em torno dessa jovem. Não, e sabe o que que é triste? Porque quando a gente olha, né, a fala dela, da questão da psicologia jurídica, né, ser meio que relegada, né, tipo, não é importante, ela é extremamente importante. A gente vê isso, inclusive, né, em países como Estados Unidos, os países da Europa, que tem já há muitos anos, desde 1970, né, o banco de perfilamento criminal e a importância disso, porque você começa a entender, inclusive, como é que uma pessoa vai agir, né? Como é que é o perfil de determinado tipo de crime, de criminoso, entender a vitimologia, a vítima, como é que ela se comporta. É assim, eu conheço a Annie Burgess, que foi que ajudou na criação desse banco de perfilamento lá no FBI, uma mulher incrível, né? Dessa área da psicologia, e ela explica a importância deles terem estudado e entrevistado os piores serial killers, serial estupradores, homicidas, unabombers, porque hoje eles conseguem entender, inclusive, até um padrão comportamental, de como é que aquele comportamento vai acontecer. Você imagina se nós já tivéssemos isso? Isso poderia ser um banco de auxílio para esse próprio delegado. Ele falou, olha, eu estou aqui com um caso, ver se tem algo parecido, né, na nossa... Porque não adianta, hoje a gente estuda a literatura que vem de fora. Só que o nosso país, ele é muito diferente dos Estados Unidos, né? As características são muito diferentes. Quando a gente vai estudar um ataque em escola, é completamente diferente do americano. Lá a pessoa tem acesso à arma, tem uma cultura do armamento. Aqui é completamente diferente, as nossas características são outras. E a gente não tem nada disso, como a gente perde, né? Como seria importante, inclusive, para os advogados, para o próprio Ministério Público, para a justiça, para entender determinados padrões, inclusive para que a gente pudesse ter ferramentas suficientes para poder trabalhar na questão da prevenção, sabe, de políticas públicas, como aquela coisa, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não, tem que meter sim, porque senão vai acabar como num feminicídio. Fala, olha, está acontecendo um problemão aqui, ninguém vai fazer nada. E a prevenção é muito importante. Então, essa pesquisa para ver em que ponto erramos, né, e nesse ponto conseguir intervir, então seria muito importante. Tem um psicólogo que já falecido aqui, que era professor da USP, da Faculdade de Direito, né, dos poucos psicólogos que eram respeitados no mundo jurídico, infelizmente, porque na Faculdade de Direito também a gente vê como perfumaria a aula de psicologia jurídica, infelizmente. Não é, ela é importantíssima. Ele coloca, o Alvino, que deveria ter um psicólogo em cada escola para verificar quando existe algum desvio de alguma criança, verificar qual é o ponto de problema, se o ponto de problema é a família, e já trazer essa família para uma intervenção, para uma conversa, se é uma questão pessoal dele, se é com os colegas, e daí evitar que essa criança, né, cresça com problemas que possam, de alguma forma, levá-lo para a violência. Não, sim, isso é super importante. A gente tem lá na Inglaterra o professor David Canter também, que ele conseguiu criar um software, olha, gente, aquilo é fantástico, onde ele, porque anos e anos estudando, né, serial killers, onde ele consegue traçar onde vai ser o próximo passo do serial killer, numa questão geográfica. E, assim, a assertibilidade dele é de 80%, é muito alto, porque ele já conseguiu entender qual é o padrão, e você joga aquele padrão ali dentro, aí hoje com o advento de muita tecnologia, e a gente, olha quanta coisa que a gente precisa, um país gigante,
de dimensão continental dentro do Brasil, são vários Brasis, né, problemas gravíssimos, e aí acontece, joga na mão da coitada da autoridade policial, fala, resolve aí. Ele mesmo muitas vezes se vê de mãos atadas, porque é uma, vamos dizer, uma investigada complexa, não é fácil de lidar com ela. Né? E o outro não existe mais, tem uma criança que também pode estar aqui sendo vítima, não sabemos o quanto vítima dessa mulher, uma outra que já morreu, e todo um sistema que assim, é a sociedade querendo que o direito resolva. Resolve aí o problema que não vai ser resolvido pelo direito. E essa criança, eu espero muito que ela realmente tenha sido avaliada e ela tenha autismo e não que ela tenha uma dificuldade no desenvolvimento por negligência, que a gente também não sabe isso. Exatamente, isso é uma outra questão. Passaram essa informação. Será que ela tem realmente, né, o transtorno do espectro autista ou é uma criança negligenciada? Que eu fiquei pensando nessa questão de ser uma criança que não é verbal, e aí a gente não consegue entender se essa criança realmente passou por todo o processo da avaliação, porque é um processo longo e é um processo caro. Não é um processo... ou se realmente ela tem autismo e aí estão tentando né, ocultar uma negligência dos pais. Sim. São tantas as dúvidas, mas esse é um caso muito bom para a gente colocar todo mundo para refletir, né? E pedir, né? Porque não adianta só a gente querer apontar culpados, isso, aquilo. A gente sabe, precisamos de ferramentas que ajude, né? Eu entendo que a área da psicologia vai ser a mais demandada. A gente precisa de psicólogos em todos os lugares, gente, porque as pessoas estão realmente com sérias questões, né? E todo mundo que faz terapia, com bons terapeutas também, vamos colocar aqui, né? Tem uma qualidade de vida incrível. Né? Porque você enxerga o mundo, primeiro você vai enxergar o seu espelho, né? Que é muito difícil também a gente enxergar o nosso espelho. Mas depois você passa dessa fase, você vai ganhando ferramentas de controle, que é muito interessante. Então eu vou pedir aí o vídeo 3. E eu peço para a equipe verificar o nome dele no sistema, né, da Polícia Civil. E o nome do sistema do pai dela estava como Inácio. Né? E foi onde eu questionei ele. Falei, Jorge não é padrasto? Porque o pai é Inácio. Aí ele falou, não, eu tenho certeza absoluta. O Jorge é pai da bebê, certeza, pai de sangue. Aí foi a gente passou no sistema o nome do Inácio, tinha um mandado de prisão em aberto na Bahia pelo crime de feminicídio. Então ele teria matado a ex-mulher dele lá no estado da Bahia. E na hora que ele veio para Goiás, ele fez uma certidão de nascimento falsa. E com essa certidão, ele conseguiu fazer o RG no nome de Jorge Figueira. E usava esse nome aqui no estado de Goiás. Inclusive, ele tem 2 filhos com outra mulher registrados com o nome de Jorge Figueira como pai. Então, ele usava esse nome aqui no estado de Goiás. Ela disse que a mãe dela abandonou. E a gente não tem informação de quem teria sido essa mulher da Bahia, porque o processo está em segredo de justiça, porque envolve violência doméstica e familiar, né? Então, e a gente não conseguiu informações da vítima, mas a chance da mãe da mulher que ele tenha matado ser a mãe dessa mulher que foi presa, da Ana. Olha aí, temos aí a possibilidade dele ter matado, inclusive, a mãe da filha. Ou seja, são muitos crimes, professor. Eu tô com pena até do promotor que pegou esse caso aí. É bem complicado, né? O promotor, no caso, ele só vai ter que tratar de um crime que é do homicídio da criança. Porque nos outros crimes, como o autor morreu... Não há o que fazer. Não há o que fazer. O crime morre junto, não é? A gente diz que extingue a punibilidade, porque não é possível prender alguém que já morreu. Prender um morto. Exatamente, né? Antigamente, né, antes do direito penal moderno, ainda se fazia alguma coisa, se demolia a casa e jogava sal na terra. Ah, é? Era como aconteceu com Tiradentes, inclusive, né? Sim, sim, é verdade. Mas há relatos até de cidades que foram todas destruídas por conta da apuração de crimes. Mas... nos dias atuais já está morto. Já está morto, então não vai ter o que fazer. Simplesmente vão arquivar uma vez que extinguiu a punibilidade pela morte do agente.
só vai haver a investigação se de fato houver dúvida se foi ele ou outra pessoa que matou a mãe da menina, né, a mãe da criança. Agora, de fato, é uma questão muito complexa e que está mergulhado em violência. Muito, né? É um retrato do nosso país, inclusive, né? Quando a gente fala de violência intrafamiliar, né? A gente tem coisas que são bizarras. Violência contra a mulher, violência contra a criança. Então está premiado de uma questão de machismo, do patriarcado, né? Essa questão do pai tirar a virgindade da própria filha é uma coisa que o Jorge Amado já criticava no Tocaia Grande, né? Que é algo que É abominável, né? abominável, mas que infelizmente ainda existe, né? Sim. E esse caso ele retrata que infelizmente algo que foi retratado há mais de 50 anos atrás ainda está vivo no Brasil. Então a gente ainda precisa evoluir muito como sociedade. E aí, Beatriz, depois da sua fala em relação à psicologia jurídica, veja um caso como esse, né? Quão rico não é para a própria psicologia jurídica, né? Porque ele tem tantos... Tem tantas camadas, né? Camadas, intertextos. É que, no caso, a psicologia seria importante até mesmo ter intervido antes desse caso, né? Como você bem falou, muitas vezes a gente vê só o resultado, mas a gente poderia ter evitado, a gente poderia ter feito algum trabalho. Então, sempre levanta a dúvida onde é que a gente poderia ter intervido? Será que quando essa menina tinha 15 anos, se essa menina foi vista na escola, né? Se essa menina estudou, poderia ter uma psicóloga na escola que percebeu que ela estava diferente antes dela ter tido os filhos, de tudo isso acontecer. Uma equipe de psicólogos para apoiar esse delegado que precisa de uma ajuda para poder entender o caso, porque é um caso extremamente complexo. A gente precisa aplicar mais a psicologia como ferramenta base para trazer para a sociedade aquilo que a gente pode oferecer e não se limitar muitas vezes num consultório, na clínica, a gente faz isso, amamos, mas a gente tem uma vasta ferramentas para várias áreas, inclusive na psicologia jurídica. Não é só aplicar teste, mas são técnicas e ferramentas de investigação que a gente pode ajudar, a gente pode auxiliar numa equipe, né? Então, coloco aqui o meu pedido para a gente valorizar mais a psicologia jurídica. Eu coloco sempre, eu acho que seria muito bem-vindo, né, para todos nós, inclusive como sociedade, né, a gente precisa investir mais na psicologia jurídica, e é uma demanda grande. A gente já tem o nosso banco também de DNA, perfil balístico, de digitais, mas o Brasil ainda não tem um banco de perfilamento criminal para entender, né, essas cabeças tão complicadas e complexas de criminosos, né, como esse, não só esse, como serial killers, né, como serial estupradores, homicidas muito perversos. A gente não estuda isso, todo o nosso estudo vem de fora e infelizmente a gente erra, e vem errando há muito tempo, porque isso não é olhado com o devido cuidado. Mas eu tenho uma última pergunta aqui e a gente encerra com o professor. Isso é um feminicídio? Ou isso vai entrar como um infanticídio, isso vai esbarrar com a lei Riborel? O que vai acontecer caso a promotoria entenda que essa mulher cometeu um homicídio? Como é isso, professor? Então, só vai virar um infanticídio se for demonstrado que ela estava em estado puerperal. Tá. Então, se houver, ao mínimo, a dúvida se ele estava em estado puerperal, é possível que seja ou denunciado até ela seja condenada por infanticídio, porque é um requisito da lei. Eu não acredito que entre como feminicídio, uma vez que, pelo menos pelo que nos foi passado, não parece que é um crime em decorrência do gênero, mas que é algo que em decorrência da idade da criança, então acaba entrando dentro de um homicídio. E, obviamente, com diversas causas de aumento de pena, inclusive porque foi cometido pelo ascendente, né? Ou seja, pela mãe. Isso considerando que foi que a mãe participou,
né, que a Tá. mãe cometeu ou participou. Caso ela seja, né, denunciada, né? Exatamente. Agora, caso se entenda que ela não teve qualquer participação, né, que quem de fato praticou os atos foi o vô pai da criança, aí vai ser arquivado uma vez que se extingue a punibilidade Porque ele já pela morte morreu. do agente. Mas não caberia, nesse caso, se ele estivesse vivo, não caberia o infanticídio, mas somente o homicídio. E a lei Henri Borel, ela entra aí? Lei Henri do Borel ela é uma lei parecida com a Lei Maria da Penha, Tá. certo? Ela visa proteger a criança em situação de vulnerabilidade. Tá, então teria que ser antes do homicídio, é isso? Exatamente, teria que ser antes do homicídio, que daria... aliás, as medidas protetivas da Lei Henri Borel, elas são muito parecidas também com as da Lei Maria da Penha. Então, se visa da mesma proteção para a criança, da proteção que você dá para a mulher, porque muitas vezes a violência não é em decorrência do gênero, né, mas em decorrência da vulnerabilidade que a pessoa tem por ser criança ou adolescente. Muito bem. Meus queridos, obrigada, foi longo, mas acho que foi bom, né? Um caso importante, eu sei que ele é um caso muito recente, a gente vai ficar acompanhando, ele tem tudo aí para virar um episódico aí, né, do Investigação Criminal, que vai para todos os streamings, porque ele tem todos os ingredientes que precisam ainda ser muito falados, pensados, né, por nós como sociedade, que a gente cobre aí dos nossos legisladores, né, para que eles parem para pensar, inclusive, em questões legais também, né? Porque tem muita lei que precisa, eu acho que inclusive de aprimoramento, né? Para a gente poder melhorar, inclusive como sociedade. E eu faço votos para que eu sempre digo que a gente precisa do nosso banco de perfilamento criminal. Eu tenho muita inveja dos americanos nessas horas, porque eles têm ali um material que é tão rico e assim, é tão eficiente, porque o que eles explicam é que os padrões existem, né? E quando você consegue identificar padrões, você vai conseguir, inclusive, trabalhar com prevenção, coisa que a gente não tem. Precisamos investir aí nos nossos... na questão, o Estado precisa entender a importância dos psicólogos, eu concordo com você, nas escolas, nas empresas grandes. A gente diminuiria muito os problemas que a gente está vivendo hoje. Mas, infelizmente, a gente não tem, inclusive dentro das delegacias, para auxiliar a própria autoridade policial quando ela está nessa, né, às vezes numa sinuca de bico com, né, um investigado ou uma investigada com um perfil tão complexo como o dessa mulher. Porque apesar dela ser, a gente consegue notar que ela é uma pessoa de extrema vulnerabilidade, mas ele mesmo coloca que ela é muito bem articulada. E isso, né, ele não está mentindo, não. Nós já nos deparamos aqui com vários outras pessoas também muito vulneráveis e extremamente articulados. É isso. Então a gente vai deixar aqui, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Investigação Criminal, nosso True Crime, e queremos agradecer profundamente aos nossos convidados de hoje. Estão aqui conosco, né, o professor André Lozano. Muito obrigada, professor, por sua análise precisa e esclarecedora. Para quem quiser acompanhar o trabalho do professor, sigam as suas redes sociais. Ele está aí sempre disposto a conversar com vocês. A nossa querida Beatriz Brandão, sua contribuição foi fundamental para compreendermos os impactos psicológicos desse caso. Olha que importante tudo isso. E vocês podem segui-la também nas redes sociais dela. Eu tenho certeza aí que ela está de portas abertas para vocês. Agradecemos a vocês por dividirem o seu tempo e conhecimento conosco, meus queridos. E aí gostaríamos de convidar todos vocês a seguirem nossas redes sociais. Lá vocês ficam por dentro das novidades, podem enviar perguntas e acompanhar os bastidores do programa. E se tiverem dúvidas ou sugestões, entrem em contato conosco pelo e-mail da produção, que é o ic@medialand.com.br. Estamos sempre prontos para ouvir vocês. Nosso canal de denúncias está disponível para todos. Sempre que possível, ajudaremos as vítimas e famílias. Todo o material que recebemos, com potencial de conteúdo criminal, será encaminhado diretamente às autoridades competentes para a devida investigação.
A denúncia é uma ferramenta poderosa e juntos podemos construir uma sociedade mais justa e segura. Olha só, se tivéssemos as pessoas denunciado, talvez essa menina, esse bebezinho, estaria viva hoje. Não se esqueçam de acessar o nosso portal de notícias investigativas, o newsic.com.br, onde trazemos os principais casos do Brasil e do mundo com seriedade e compromisso com a verdade. E para aqueles que têm informações sobre os foragidos da Interpol, pedimos que enviem diretamente ao canal de denúncia oficial da Interpol. Isso pode ser feito de forma anônima e segura. E lembre-se, quem ajuda está ajudando toda a sociedade. A maior arma da polícia, como eu sempre digo, é a informação. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Investigação Criminal True Crime. Contamos com vocês para continuar fazendo a diferença. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!